Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, avisamos que a nossa sessão será gravada para depois ser postada no YouTube. E antes da prece inicial, eu gostaria de ler um trecho do livro Agenda Cristã. Só compartilhar aqui para vocês poderem acompanhar. Nossa, cana mesmo da outra vez que a gente leu. Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Rubens, você pode fazer a nossa prece inicial? Perfeito. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Que assim seja. Seja bem-vindo, Mickey. Roseli, Rosângela, vocês sortearam o livro e o tema? Saninha, pode sortear. Então vamos lá. Livro dos Espíritas, página 59. Qual que é a pergunta? É a panteísmo. É isso? Panteísmo? Tá. Quer dizer vários deuses. Obrigada, Rubão. Perfeito, panteísmo. Pergunta número 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria,
porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Leia-se na entrelinhas, né? Não tens condição de compreender mais. Não vos percais no labirinto de onde não lograrias sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, porque acreditarias saber quando na realidade nada saberias. Ou seja, se a gente tentar entender o que é Deus, a gente só se perderia como num labirinto, né? E nós nos acharíamos ainda na condição de superiores aos nossos outros irmãos. Deixai conseguintemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável. Ou seja, né, o Espiritismo não está para discussões infindáveis, né, acadêmicas, né, para querer definir o que é Deus, o que não é, quando, na verdade, o Espiritismo ele tem um viés prático para que nós o utilizemos para estudar as nossas imperfeições, né, para que a gente possa fazer o caminho entre os bons espíritas que se esforçam para dominar as suas más tendências, né, que amam, né, que tentam amar e instruem-se para dominar as más tendências, até o caminho do homem de bem, que é o caminho da perfeição. 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e consistiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra que se deve pensar da doutrina panteísta, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. 16. Pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio, ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refletir maduramente, não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em um ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as mais essenciais propriedades. O panteísmo, né, ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Bom, nós podemos
né, pensar que Jesus já nos deu o balizamento, né? Quando disse que Deus é soberanamente justo, a causa primária de todas as coisas, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Por quê? Porque Jesus é o nosso governador da terra. E ele deu salmo. Por quê? Ele progrediu tanto na escala humana, porque Jesus é humano, só que um espírito perfeito, o mais perfeito que já pisou na terra. Então, ao invés de nós ficarmos só com o conceito de Deus, né, que Deus está em todas as coisas, uma parte dele está em nós, a centelha divina, que é algo que eu tenho dificuldades de compreender, e acredito que todos também tenham. Nós temos Jesus. E Jesus veio pessoalmente aqui. Jesus, né, foi de carne e osso, né, tinha um corpo semimaterial. Então, ao invés de nós adotarmos uma abstração, que é Deus, eu adotei Jesus para mim. Então eu sei que ele existe, ele esteve aqui e ele é o representante máximo do Pai, que é Deus, aqui na Terra. Comentários? A grandiosidade de Deus é inexplicável para nós, né? Eu concordo plenamente com o que você disse. A Santíssima Trindade, eu não considero um dogma da Igreja Católica. Eu acredito que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade está presente em toda a formação da Terra, a criação da humanidade, né? Os ensinamentos que nos foram dados pelas eras, né? Desde Evos findos aí, né? E você me fez lembrar de uma definição de Lao Tse sobre Deus, que ele definia como tal. Ele falava que quem conhece o tal, Deus, não se preocupe em falar a respeito dele. Mas quem, entretanto, está pronto a falar a respeito dele, não o conhece. Daí eu depreendo da grandiosidade que é Deus, né? Está acima da nossa compreensão. Não é? Mas nós tivemos aí Jesus, o seu Filho, né? O nosso Salvador, aqui presente entre os humanos, não é? Numa situação aí que de missionária, né? De altíssimo valor, que está aí perdurando, né? Por todas as eras. Como disse um sábio, né? Quando o que é verdadeiro perdura, né? O que é falso se esvai aí rapidamente, não é mesmo? Obrigado, Fé. Por nada. Miki, quer contribuir? Acho que de repente às vezes ele está dirigindo. Bom, vamos lá vamos continuar lendo mais um pouco. Vamos continuar lendo o capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Quer falar alguma coisa, Miki? Boa noite a todos. Não, na verdade, eu estou de ouvinte hoje. Obrigado aí pela oportunidade. 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ou seja, nós estamos ainda
num estágio que não nos é permitido entender muitas coisas, né? 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Tudo a seu tempo, né? Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. A própria obra de Chico, né? Daquela série do Mundo Maior de André Luiz, eu não lembro quais livros são que tratam de uma parte da medicina e que hoje a medicina está conseguindo comprovar, né? E que eram tomadas por ficção, por erros, né? Mas decorrentes da ignorância do homem. E agora são comprovadas, tanto que existe já em grande parte das faculdades uma cadeira denominada Medicina e Espiritualidade, porque foi comprovado que a fé, a religião, ela é benéfica ao paciente, né? 20. É dado ao homem receber sem ser por meio das investigações da ciência? Comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Rubem, se tiver algum comentário que você queira fazer, você me interrompe, tá? Senão eu vou continuar lendo. Ou se alguém tiver algum comentário a fazer, por favor. Espírito e matéria. 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, no modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja? Ou seja, né, Deus criou o tempo inteiro e uma outra dificuldade, né? Os cientistas estimam que o universo tem não sei quantos bilhões de anos, né? Mas se Deus está sempre criando, né? E existem 200 bilhões de galáxias, é muito provável que essa conta não feche, que esteja equivocada, né? 22. Define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria, né? Porque o homem, ele está acostumado, né, a definir como matéria aquilo que ele pode se apropriar, né? Mas a física quântica, né, que vai estudando a questão das partículas subatômicas, já começa a devassar esse plano invisível, né? Descobrindo matéria em outros estados. Que definição podeis dar à matéria? A matéria é o laço que prende o espírito.
é um instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Ou seja, o nosso corpo físico, né, é um exemplo de matéria, né? E o nosso corpo intermediário, que é o nosso perispírito, que faz a ligação entre o nosso corpo físico e a nossa essência, que é o espírito, que ninguém sabe exatamente o que é matéria. Que é espírito? 23. O princípio inteligente do universo. É interessante que Kardec não... Ele como cientista, né, esmiuça muito as coisas. Né? Letra A. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Ou seja, não temos condições de entender o que é o espírito, o que é a nossa essência. 24. É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? São distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria, né? Ou seja, nós precisamos do nosso espírito para imprimir a nossa vontade ao corpo, né? Então, o corpo é como se fosse o nosso meio de locomoção, de expressão. Letra A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por este nome se designam. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isso não são apropriados os vossos sentidos. Ou seja, o nosso corpo, né, a nossa organização corporal, apesar do nosso corpo ser assim uma maravilha, né, de tão perfeito que é, os nossos sentidos, eles ainda eles não estão afinados, né, para perceber o espírito fora da matéria, a não ser pela mediunidade, né? Aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, mais aparente, conseguem ver os espíritos, conseguem ouvi-los, né? Conseguem senti-los. E, na verdade, todos nós somos, de alguma maneira, médiums, né? Porque se nós não fôssemos, os espíritos não poderiam interagir conosco, né? Como fazem, né? Para o bem, quando, né, nos sopram encorajamento, quando nos indicam boas condutas, e para o mal, né? Quando eles nos ajudam a sustentar os vícios, nos inclinam a maus comportamentos que somos afeiçoados. Gente, quando vocês quiserem me interromper, por favor, tá? Fred, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência, né, na materialidade. E esse fenômeno, pelo que depreendemos, é uma manifestação em todas as orbes, né? Que onde há a vida, outras formas de vida, né? Digamos assim, diferentes da nossa, às vezes algo parecido, mas a manifestação é sempre a mesma, pelo que nós temos lido a respeito.
O que difere são os graus de evolução destes mundos, né, em relação ao nosso. Mas é sobrenatural, né, essa simbiose espírito e matéria. Obrigado. Por nada. 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se. É fora de dúvida pelo pensamento. 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. Olha aí, Rubem, a trindade universal. Então, temos Deus, que nós não conseguimos definir, temos o espírito, que é a nossa essência, né? A matéria, tudo que nos cerca, inclusive o nosso corpo físico, e aí está a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com essa e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade de coisas e de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Aqui cabe um esclarecimento. Então vamos imaginar. O nosso corpo físico é matéria, né? O nosso espírito está como inserido no nosso corpo espiritual. Então, é como se a gente pegasse, né, duas fatias de pão, colocasse presunto e queijo lá, esquentasse, né? Então, esse sanduíche somos nós, né? Espírito, perispírito e o nosso corpo físico. Aí tem esse fluido cósmico universal, é como se fosse, vamos imaginar a atmosfera, né? Ela une, ela envolve tudo no nosso planeta. Então esse fluido cósmico universal, ele seria como se fosse uma atmosfera, mas algo que une o universo inteiro. Por isso que nós podemos nos comunicar telepaticamente, né, com outros seres, seja aqui no planeta Terra, ou seja em outros lugares. A partir do quê? A partir do fluido cósmico universal. Então, quando nós pensamos, nós meio que imprimimos nesse fluido cósmico universal, que vamos entender aqui como ar, só para nos facilitar a compreensão. Então, esse pensamento, ele navega, né? Ele navega até chegar ao destino. Se o pensamento é bom, o que retorna para nós é positivo. Se o pensamento é ruim, o que retorna para nós é negativo. Só para... vamos ler a letra A, aí eu abro para comentários. Letra A. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que pode se considerar independente. Ou seja, né, é algo também complicado de entender. Mas se nós pegarmos essa analogia com o ar, né, e com o nosso planeta, eu acredito que dê para pensar que todos nós estamos envolvidos pelo ar, né? Quando estamos na Terra. Quando somos nos mares, dentro da água, a gente está envolvido
pela água. Então, o fluido cósmico universal seria uma espécie disso, só para nós entendermos. Rubão, quer fazer algum comentário, perguntas? Então, Fred, a ligação do corpo físico com o espírito se dá pelo perispírito, que também é um fio de prata, como é chamado no espiritismo. Eles ficam ligados por esse fio. Não é? Quando há o rompimento, há a morte, né? Quando há um desdobramento de um médium, né? Um desdobramento espiritual, ele se desdobra também, ele estica, né? Como se diz, né? E você falando sobre as questões etéreas, né? Me veio algo que eu li há muito tempo, algo que eu sempre indagava, como que as aves sabem do caminho, né? Dos seus antepassados todos, né? Essas migrações que elas fazem de um hemisfério para outro, né? E nesse livro tem, que eu li, que é um livro de Ramatiz, ele fala que elas seguiam pelo rastro etéreo magnético, que é o rastro deixado pelas gerações precedentes dele. Então, a gente vê que esse mundo que nós habitamos, ele tem uma complexidade, mas ele é muito bem ordenado, ele foi muito bem projetado, né? E essa organização toda, nós deveríamos procurar abstrair esse conhecimento, né, e nos tornarmos mais dóceis com nossos, né, confrades, né, nossos irmãos humanos, né. Seria isso que eu tinha falado. Obrigado. Rose, Roseli, alguma pergunta? Carol, Emerson? Não, O obrigada. perispírito, eu fiquei com dúvida do perispírito, porque na Mahikari eles falam muito disso, mas não da mesma forma. E eu fiquei com dúvida de qual parte ele integra depois do espírito, né? Então, você já ouviu falar de, né, de projeção astral, né? Quando o nosso corpo espiritual sai do nosso corpo físico. O nosso perispírito é o nosso corpo espiritual. Eu não sei como que a Mahikari chama isso. É mais ou menos assim, Carol? É corpo espiritual? Também, eles entendem que o espírito é o principal, a mente obedece e o corpo acompanha. E o perispírito é como se fosse um sonem, assim. É como se fosse o espírito mesmo, tipo o sentimento íntimo do espírito. Mais ou menos assim. Olha, o espiritismo é mais ou menos assim, né? É que a linguagem, a nossa linguagem, ela é imperfeita para expressar esses conceitos mais sutilizados, né? Mas nós podemos entender, né, que o nosso perispírito é o corpo espiritual e o nosso espírito, de alguma maneira, está dentro do nosso perispírito. Mas enquanto o nosso espírito, a nossa essência é uma, o nosso perispírito ele pode se alterar. Então, por exemplo, se nós somos convidados a habitar um planeta inferior à Terra, como o mundo primitivo, o nosso perispírito vai sofrer alterações de adensamento. Se nós, por exemplo, progredimos e somos convidados a ir para um planeta, né, de um mundo regenerado, por exemplo, de hierarquia superior à da Terra, o nosso perispírito ele vai ficar de maneira mais sutil. Agora, na própria Terra, se nós pensarmos, né, nos espíritos, quanto mais vicioso o espírito né, quanto mais preso à matéria, mais preso às paixões um espírito
mais denso é o seu corpo físico. Por isso que quando eles estão no umbral, muitas vezes eles não conseguem enxergar a ajuda, porque os benfeitores espirituais que descem nesses lugares, eles têm uma vibração diferente, o corpo perispiritual deles é mais sutil. Então, quanto mais nós progredimos, mais sutil fica o nosso corpo espiritual. Acho que deu para entender agora, Carol? Deu sim, muito obrigada. Rubem, quer falar Só alguma uma coisa? colocaçãozinha, é que quando o espírito e a matéria estão em oposição, o corpo material fica mais propenso à manifestação de doenças, quer essas doenças mesmo de origem física mesmo, como psicológicas, né? Dessas ordens aí, né? De distúrbios psicológicos. Né? Obrigado. Por nada. Mais algum comentário antes de a gente passar para as vibrações? Não, Fred. Vamos então. Não, Fred. Obrigada. Por nada. Vamos então elevar ainda mais os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo aqui a oportunidade de estarmos juntos, reunidos em seu nome, pedindo que eles auxiliem todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, os desencarnados, dentre estes os que estão em sofrimento, e ainda todos aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como os nossos irmãos, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros que escolheram esse infeliz caminho. Que esses irmãos possam ser amparados nesse momento. Peçamos também a Jesus que ampare os nossos irmãos encarnados em dificuldades, em dissensões, e dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que eles possam ser dissuadidos dessas medidas tão drásticas. E agora chegamos no momento em que eu peço que cada um pense em alguém que esteja precisando de uma vibração. Vamos fazer alguns minutos de silêncio e cada um pense mentalmente nessa ou nessas pessoas. Que todos esses irmãos sejam auxiliados. Vibramos também pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, pelos líderes mundiais, que todas essas pessoas que detêm o poder na Terra possam restabelecer a paz e mantê-la, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos ainda pelos focos de luz espalhados no planeta, aqui entendidos como os templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, e os centros espíritas, que servem de refúgio, de abrigo para tantas almas encarnadas e desencarnadas. E por fim, peçamos que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, adquirindo a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, e fazendo assim a nossa pequena parte no esquema das coisas, a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa na reforma íntima
no coração de cada um de nós. Carol e Emerson, vocês podem fazer a prece da Mahikari Faço sim. e depois o Rubem faz a prece final. Obrigado. Gokubi jiso gengen shikai takama harani kamuta mahi moe demasu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami harahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigari oba mahikari mote Harahi kiyome misogi tamaite, kami no oko no uchi kara yomigaerase tamaito mosu koto no yoshio, kashikomi momausu, miyoya motosu mahikari yomika, mamori tamae sakihai tamae, miyoya motosu mahikari yomika, mamori tamae sakihai tamae, kannagara tamahi chihai mase. Kannagara tamahichi haimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Que assim seja, uma boa noite a todos. Assim seja, boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.